Aí nós temos questões de desequilíbrios. Desequilíbrios são os imbalances de compra e imbalances de venda. É aquela sequência que você fala, né? Exatamente. Quando você faz a comparação, perfeito. Bom, cara, que bom dar aula para você, você já sabe. Quando você tem uma sequência que ele sempre vai comparar na diagonal, tá? Ele vai comparar sempre na diagonal assim, ele vai comparar esse nível de preço, perdão. Ele vai comparar esse nível de, sempre assim, ó. Sempre assim, ó. Isso. Né? Então ele vai fazer o seguinte, quando você tiver uma entrada de fluxo comprador que sobrepuja os níveis correlacionados do outro lado em 3 vezes mais, ele vai te destacar quando há um desbalanceamento, um imbalance de compra ou de venda para qualquer lado. Tá? Isso é legal. Vamos marcar então. Já está mostrando a agressão do Que é o comprador. momentum, que é aquela entrada de porrada que desloca preço rápido que não tem contraparte. É um fluxo Tá. direcional unilateral de um lado só. Tá? Que é o momento. Então, vamos colocar aqui os imbalances também. Que é desequilíbrio. Desequilíbrio, por enquanto, está 300%. 300%. Mas tem um problema. Que eu me lembro que você colocou 300% era quando ele dá 300% do valor que você fixou no tick, não é? No range. Na verdade, é assim, 300% é 3 vezes mais. Para que haja um desbalanceamento de um número em relação ao outro, esse número tem que ser 3 vezes maior do que a contraparte, tá? Então, deveria estar, vai carregar agora. Só que tem um problema quando você faz isso. Você tem que botar um filtro nesse desbalanceamento. Porque nós queremos ver grandes desbalanceamentos. Eu não quero ver, por exemplo, olha lá, ó, azul é desbalanceamento de compra e vermelho é desbalanceamento de venda. Perceba que aqui houve um desbalanceamento. Ó. Esse 7 aqui, em relação a esse 1 aqui, ele é mais de 3 vezes maior. Só que esse 1 é muito pequeno. Isso. Esse tipo de desbalanceamento não me interessa. Eu quero ver um grande desbalanceamento quando há contraparte do outro lado, mas mesmo assim é uma força vigorosa que sobrepuja de sobremaneira o outro lado que também se manifestou. Então eu quero ver desbalanceamentos que realmente que mostrem pontos de interesse e de briga. Tá? E daí você pode fazer um filtro. Né? Um filtro para entender melhor esses desbalanceamentos. E o legal quando você dá o zoom out, ó, as bolinhas que você pode escolher as cores, você vê a entrada de momentum, ó, desbalanceamentos de compra e desbalanceamentos de venda no cluster. Olha só, a informação que o IA Cluster te dá. Ó. Aí você aproxima. Você pode colocar ele pode ficar em quadradinho assim também, né? E você começa a ver, olha só, já começa a melhorar muito a tua visão do gráfico de candles que você tem ali, ó. Ó, tá entrando um momentum aqui, ó, tá tendo um desbalanceamento de compra, ó. 3 para cima ali, tá entrando e tá no topo lá, ó. Então, mas aqui teve um momentum de venda, eles vão trocar de loja, vamos ver quem vai vencer. Vai começar a trocar aí porque tá no topo, aí aumentou o volume, agora tá a briga. Exatamente. Aí olha que legal. Então vamos colocar aí você pode colocar assim, você pode colocar círculos também, ó. Maneira que você achar melhor, tá? Só que eu coloco o desbalanceamento e eu quero ver que seja 3 vezes maior, mas cuja contraparte seja no mínimo de 5, tá? Seja no mínimo de 5. Então tem que ter 15 ou mais. Vamos colocar 5 ou 10. Ou 10, por exemplo, para ver grandes desbalanceamentos, tá? Então, vou colocar 5 inicialmente para você ver. Aqui, ó. E carregar. Contraparte tem que ser 5. Então aqui tem que ser 15 ou mais. Né? Porque é 3 vezes maior, com um mínimo de 5. Calma aí. 5. Então entra aqui, meu Deus. Ok, vamos ver se ele carregar. Agora ele carregou. O cluster é show, né? Parece o Profit, né? Em termos de footprint, ele é melhor, né? Tá. Né? Aí agora eu vou mudar as cores. Eu não quero ver círculo, eu quero ver fonte. Eu vou botar aqui as cores que me apetecem, tá? Por exemplo, eu quero ver aqui, vou botar vermelho e vou botar um verdão cintilante aqui para ficar padrão que a gente gosta, né? Fúcsia. Legal. Beleza. Legal, começamos a mexer um pouquinho mais nas configurações. Temos a POC, temos a forma dos candles, temos desbalanceamento já com... Olha só como é que o Nasdaq é rápido, olha só a porrada que entrou, você está vendo? Isso que é perigoso no Nasdaq. Tá, aí temos divergência, isso aqui é muito bom para ver divergência do candle. Por exemplo, se o candle ele é um candle comprador, ele vai fechar acima em relação ao fechamento do candle anterior. E se ele é um candle vendedor, é um candle vermelho, ele vai fechar, o nível de fechamento vai ser abaixo em relação ao fechamento do candle anterior. Só que se o saldo delta, se o candle fecha acima, subentende-se que houve mais entrada de fluxo comprador. Mas se o saldo delta do candle for negativo,
Isso é divergência de delta. Existe a possibilidade de, às vezes, o candle fechar acima, mas o saldo na composição do candle ser vendedor. Isso chama-se divergência de delta. Se nós clicarmos aqui em quadro divergência, você vai ver que vai aparecer um número, não em todas as barras, em cima do... Eu vou botar um número aqui, fúcsia, que você falou, aqui, e um número azul que eu gosto aqui, para você ver as divergências de delta, de compra e de venda. Vamos dar uma afastada aqui agora, você vai aparecer. Isso é o que mostra lá também, lá embaixo, quando você coloca o delta lá embaixo? Exatamente, quando tem o delta, a gente não colocou o delta ainda, né? Tá. Mas o que é esse 45 aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, trader, a barra começou aqui, ó. Aqui foi o fechamento da barra anterior, né? Nós tivemos a abertura do novo candle aqui, né? Só que o que é... Não, a abertura do novo candle aqui. Só que você perceba que quando houve o fechamento, esse candle fechou acima em relação ao fechamento do candle anterior. Se ele fechou acima, esse candle é um candle positivo, é um candle verde. Olha o corpo do candle, é um candle verde. Mas o saldo delta, ele é negativo. Se você for somar todas as agressões de compra e subtrair das agressões de venda, você vai ver que o resultado entre compra e venda, ele é de 45 vendedor. Mas mesmo assim, o preço fechou acima em relação à barra anterior. O preço subiu, mesmo tendo mais agressão de venda. Isso chama-se divergência de delta. E você consegue olhar aqui, ó. Se você quiser, perceba que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo esse roxinho aqui, né? E azulzinho para você ver os candles que tem divergência. Divergência de delta são absorções. São absorções, sim, né? E dependendo da magnitude, nem toda a divergência é importante, né? 27. Oliver, no Nasdaq, qual divergência é importante? Né? Por exemplo, aqui, ó, isso é uma absorção. Ó. Essa barra, você vai começar a entender algumas coisas. Essa aqui é uma região de resistência. O preço achou um tempo, aqui nos últimos 5 minutos, uma resistência aqui. Entrou um fluxo comprador aqui, mas mesmo assim o preço não subiu. O preço fechou abaixo em relação, aliás, fechou abaixo em relação ao que no anterior. Esses compradores aqui, que tiveram uma iniciativa maior de compra, nesse momento foram absorvidos, pois o preço fechou abaixo. O preço caiu mesmo fluxo sendo comprador. Né? E daí a mesma coisa aqui aconteceu. Aí você começa a ver o jogo, né? Digamos assim, o preço está lateral. O preço está vindo lateral, você não sabe o que você vai fazer. Cara, absorveu o comprador aqui, bom, o preço vai cair. Chega aqui embaixo, absorve venda, absorve venda. Aí chega aqui, começa a entrar momento um comprador. Ó. Rompeu o range, o preço está vindo de tendência, ele lateraliza, absorveu uma vez o vendedor, absorveu a segunda, chegou aqui, entrou o momento um delta comprador, rompeu. Esse tipo de coisa que a divergência de delta te dá. Para você ver absorções no acumulado do candle. Não é por nível de preço, é no acumulado total do candle. Tá? Ele vai te dar o saldo, fala, olha, o saldo foi negativo, mas a barra fechou para cima. Tá? Beleza? Então você consegue. Aí tem outros aqui, tem outros indicadores que eu acho bobagem. Tem relação fractal, tem fractais e relação aqui, que eu nem sei usar isso aqui. Eu estudei isso aqui um tempo atrás, não vi nesse sentido, não usei. Aí você pode ver aqui fractals e tem outros indicadores que eu não uso. Beleza. Aí aqui começa a magia. Pode falar aqui. O fractais é outros tempos? Não, fractais aqui, ele tem um parâmetro aqui que ele vai te dando sinais de compra e de venda, tá? Eu não recomendo que você use isso aqui, porque vai te dar muita informação. Né? Tá. Eu não uso. Tá? E como eu não sei te explicar, então eu não vou entrar no mérito. É porque quando a gente fala em fractais, né, eu penso mais em tempos diferentes. Exatamente. Tá. Agora, antes de a gente começar, e aqui, ó, aí nós vamos para aqui, ó, cluster, vamos para os filtros. Tá? Lembrando que o cluster ele tem 8 formas de plotagem. Tá? Se você apertar da tecla de 1 a 8, você consegue mudar as formas de plotagem. Essa forma de plotagem que nós estamos vendo agora é a forma tradicional que tem no Profit Chart, que é o BIDWS, que é agressões de compra do lado direito, agressões de venda do lado esquerdo. Tem gente que gosta e eu não gosto. Tá? Então, essa é a forma que eu mais gosto do cluster. Ó, a tecla de 1 a 8. 1, 2, 3, 4. Se só tecla, não tecla nada da Windows, não. Só 1, 2, 3, 4. 1 a 8. Ele vai mudando. Então, aqui, ó, no Nasdaq. Essa é a forma de delta. Olha, ele vai te mostrando. Olha aqui, ó, meu mouse. Forma de delta. Forma de delta percentual.
Forma de bid mais ESC, que é a forma de volume profile, que é compra e venda somatória, como se fosse um profile em cada gráfico de 1 minuto. Forma de bid barra ESC, que ele vai te dar os dois aqui, que não está aparecendo porque nós juntamos tudo numa cor só, que eu não uso, acho uma porcaria isso. Forma de bid e barra ESC, compra de um lado, venda do outro. Forma de delta do lado esquerdo e de volume profile do lado direito. E nós temos aqui a forma de volume profile do lado direito. E nós temos o delta percentual do lado esquerdo. Aí vou te mostrar. E aqui nós temos a forma de heatmap de calor. Heatmap de calor. São todas formas de interpretação do eCluster. Todas elas dão uma análise legal para você entender. Né? Você vai escolher, por exemplo, a delta que eu mais gosto. Né? Mas tem gente que gosta muito da forma de profile. Eu vou te ensinar, nesse tempo que nós temos, de analisar duas formas. Que é a forma de profile, a identificação de nós de volumes padrão P e B profile, de inversão de fluxo. Tá? E a forma de delta. Eu vou te ensinar. É isso que eu li, eu prestei muita atenção no que você, nas suas explicações do P e do B, né? Que o B é a resistência já se formando, e às vezes B é agressão forte que também vai romper alguma parte ali. Exatamente. Ou é continuação ou é reversão. Como é que você vai saber disso olhando para o delta? Tá, e para o delta, mas no delta no indicador. Não, na própria barra. Aí que eu vou mostrar para você. Eu vou montar um template duplo para você, que você vai ter. Você vai poder abrir duas vezes o eCluster ou uma vez só e rapidamente ticando as telas você vai conseguir perceber aqui. Ó. É muito rápido. Tá, você está falando que o delta vai subindo. Ou seja, a agressão vai subindo, aí ele vai romper, é isso? Não, não a gente vai chegar lá. Né? Tá. Então, basicamente, o que acontece? Nós estamos configurando aqui, assim. Mas toda a minha explicação vai se basear nessa formatação que é delta. Tá. Porque qual que é a formatação tradicional? A formatação tradicional é BidESC. Né? O BidESC... Poluído, muito poluído. Ele tem compra e venda. Né? Só que o que eu quero ver? Eu quero ver o resultado. Eu quero que ele pegue esse 9 e subtrua desse 4 e fale, olha, aqui foi mais 5. Aqui foi mais 5. Se você tirar compra e venda, foi mais 5. E o delta me dá isso. Perceba aqui, ó. Quando eu mudar para o delta. 5. 5 de quem? 5 comprador. O comprador venceu aqui com 5. Então perceba que na forma de delta, eu consigo ver quem está no comando na formação do candle. Se é o comprador ou o vendedor. Se o volume de agressão ele é mais compra ou mais venda. Então a forma de compilação de delta é uma forma mais direta, sem ruído, de você interpretar o controle de delta, o volume de agressão. Por isso que eu gosto muito do delta, porque o delta já é o resultado do próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. Eu não preciso ficar mensurando números de compra e venda. Quem está ganhando? Compra ou venda? Compra e venda. Simplesmente eu olho o delta e eu já sei quem ganhou a briga. Só que às vezes você vai ver que entra um fluxo comprador e não promove resultado. Isso é uma absorção. E daí a gente vai falar sobre isso na sequência. Tá? Então, tem a forma de delta, que a gente vai atribuir regras de coloração para esta forma. Regras de coloração para esta forma. E de mais para você, no Nasdaq você não vai se preocupar com os números. Porque o Nasdaq você está vendo que é muito rápido. A gente vai fazer uma regra de coloração que vai fazer isso aqui. Ó. Isso aqui que você vai ver rápido. Bater o olho, vai identificar rápido. Isso aqui que a gente quer olhar. Por enquanto não está aparecendo porque está poluído. Mas eu vou fazer de um jeito que vai aparecer. O Nasdaq nós não olhamos os números. Porque é muito rápido. Você vai ver que é extremamente cansativo você estar misturar volume de agressão no Nasdaq. Agora, da maneira que eu vou fazer aqui, você vai bater o olho pelas cores e você vai identificar. Tá? Então, aqui é a forma de delta. Né? E aí tem a forma de profile, que é o número 6. Deixa eu ver aqui. Ó. E aí tem a forma de profile, que é o número 3, que é essa aqui. Que forma que é essa aqui? Ao mesmo tempo que o delta nada mais é do que a subtração. Né? A subtração da compra menos venda, o resultado é igual ao delta que você vê aqui. E se eu somar a compra mais a venda? Se eu somar a compra mais a venda, eu tenho um volume total dentro do cluster, que é o tamanho da briga, o tamanho da troca de lote, quanto financeiro entrou ali. Então, aí que é a forma de profile. Quando a gente põe a forma de volume profile, que é essa aqui que você está vendo, esses números representam
o volume total que foi negociado dentro de cada cluster, que é o tamanho do financeiro, é o comprometimento, é o tamanho da briga, é o tamanho do volume. Né? E aqui, quando eu faço isso dentro do cluster, eu consigo dar uma olhada no padrão da POC, vendo a POC migrar. E, por exemplo, eu vejo que o volume é negociado sempre a níveis mais altos e eu consigo identificar padrões P e B profile de inversão de fluxo com maestria, com a POC fora da barra, na extremidade. É mais fácil eu identificar aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um padrão lindo, ó, com divergência, ó, absorção. Né? Isso aqui é um padrão P profile, B profile de inversão de fluxo, ó. Então, a forma do shape delta, ele me dá esta percepção do shape da distribuição volume. É um volume profile em gráfico, é como se é um volume profile dentro do gráfico de candles. Simples assim, é um volume profile. Né? E nós sabemos que quando o volume cresce é briga. Então eu quero saber exatamente aonde houve uma grande briga. Nós vamos atribuir regras de coloração diferentes para a forma do shape profile, bem como também para a forma de delta, que são as formas que eu vou ensinar você. Tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para você agora. Bom, no lado, Oliver, você vai colocar o volume também? Sim, a gente vai colocar tudo. Tá. É porque o volume at price, naquele seu que você colocou scalp do SP500, é legal, porque tem epoch mudando lá. Tem, não, a gente vai colocar tudo, Então, beleza, estamos aqui, bacana, formatando aqui o IA Cluster. Já sabemos quais os dois time frames, aí nós temos outros time frames.